Bom, hoje eu vim falar sobre os exames que são realizados para investigar algum motivo de infertilidade. Eu vou falar assim, na verdade, como no meu caso, eu fui numa clínica, numa médica que era especialista em reprodução humana, ela me pediu alguns exames básicos, que são os exames que geralmente as clínicas comuns pedem para saber se tem alguma doença, assim, básicos na verdade. Mas, como eu fui em uma outra clínica que ela me pediu exames mais específicos, eu vou falar também desses exames, porque eu acho que é importante, né, realizar exames. Quanto mais exames a gente realizar, mais a gente vai poder descobrir se tem ou não algum problema. Porque é aquela coisa, eu pelo menos quando vou no médico não gosto daquele médico que nem olha na minha cara, ou mesmo que ele olhe, ele não peça exames. Porque só conversando ele não vai saber quais são os problemas. Tem que pedir exames para tentar descobrir se existe alguma coisa errada. Se existir, vamos tratar. Se não existir, ótimo. Pelo menos a gente tem a certeza que tá tudo bem. Então eu tenho aqui minha colinha, que eu vou dando uma olhada para falar mais ou menos sobre o que são esses exames. Olha aqui, eu já tenho quase 3 anos de tentante e aqui estão todos os exames que eu fiz desde o começo das investigações. E depois no final eu vou deixar aqui embaixo os nomes, porque tem os nomes que são esquisitos. Aqui no vídeo eu não vou falar todos os exames especificamente, vou falar os nomes, mas eu vou falar meio que englobado para que serve determinados tipos de exame. Por exemplo, os exames vaginais, os exames de trombofilia, eu vou falar meio que em grupos assim, mas eu vou falando os nomes também. Não sei se eu vou lembrar de falar todos durante o vídeo, mas eu vou falando, eu coloco aqui embaixo no vídeo, né? Então, vamos lá. Os exames básicos que geralmente os ginecologistas pedem e também as clínicas de fertilização são os exames vaginais, que eles servem para verificar se existe algum fungo ou bactéria que esteja na nossa região vaginal e que podem causar inflamações, infecções e causando coceira, ardência, vermelhidão na região vaginal. E aí, se existe algum problema antes de tentar engravidar, tem que tratar isso primeiro. Então, a gente tem a bacteroscopia, bacilo de Doederlein, leveduras, gardenelas vaginais, triconomas, cultura de fungos, cultura para micoplasma, hominis, colpocitologia oncótica, ou famoso Papa Nicolau, e o anatomopatológico, clamídia, triconomas, colposcopia, vulvoscopia, e esses últimos, na verdade, eles servem também para detectar não só fungos e bactérias, mas também se existe algum tipo de tumor, algum tipo de câncer. Eles conseguem diagnosticar. Então, por isso que é solicitado esses exames. A gente precisa ver se existe alguma coisa que pode causar inflamação ou infecção e também se existe algum tipo de tumor. Aí também preciso fazer o exame de tipagem sanguínea, né? E isso é tanto do homem quanto da mulher, e também o RH, porque também tem isso também, por exemplo, em casos de pessoas que têm vários abortos, pode ser por causa da incompatibilidade sanguínea do casal. E é um problema que é tratável, na verdade. Se for detectado lá no começo, existe a possibilidade de tratamento para poder a pessoa conseguir levar a gestação até o fim. Não sei se vocês conhecem o canal da Renata Remonteiro, na verdade. O canal Remonteiro, ela é incompatível com o marido, ela teve algumas perdas e aí ela descobriu que tinha esse problema. Ela fez um tratamento, foi super dolorido, super caro, teve um período um pouquinho longo
mas ela conseguiu engravidar. Quem puder dar uma passadinha lá no canal dela para saber mais sobre isso. E aí, também os exames básicos que a maioria dos médicos pedem, né? Que são o hemograma completo, deixa eu ver, colesterol, diabetes, que aí eles vão analisar se a gente tem alguma anemia, aí o colesterol, que é as gorduras do sangue, triglicerídeos também, que é um tipo de gordura no sangue, diabetes, né, para ver nossa taxa de açúcar, também a curva insulina, que é aquele exame que você tem que colher primeiro em jejum, aí depois eles dão um líquidozinho ruim, doce que só, aí você toma esse líquidozinho e de meia hora eles fazem a coleta do sangue. Chama curva glicêmica ou curva de insulina, esse exame. E ele serve para verificar quando a gente come doce, como que fica o nosso nível de açúcar. E pode também mostrar se você pode ter uma diabetes gestacional, esse tipo de coisa. E também a tolerância, se você tem tolerância à glicose. Geralmente quem tem problema de SOP, né, dos ovários policísticos, pode ter tolerância à glicose. Deixa eu ver o que mais. Na verdade, essa questão, eles também estão ligados à ovulação, a tolerância à glicose, o hormônio da ovulação e tal. Deixa eu ver o que mais. Até por isso que alguns médicos, quando no caso que quando a gente tem SOP, alguns médicos passam a metformina para poder ajudar a regular esses hormônios, para o açúcar, né, e os hormônios, para que a gente tenha uma ovulação normal. Aí também eles pedem os exames de HTLV1 e 2, que servem para detectar alguns tipos de leucemia, se existe ou se tem tendência a desenvolver essas doenças. Aí o ácido fólico, né, que toda tentante conhece muito bem, a vitamina D, que também está relacionada, tanto o ácido fólico como a vitamina D, como outras vitaminas também estão relacionadas ao desenvolvimento do bebê. Os exames de hormônio, que é o LH, FSH, que são relacionados à ovulação. O antimuleriano, principalmente para quem quer ser doadora de óvulos, o antimuleriano é super importante, porque no ultrassom transvaginal, quando a gente quer ser doadora, eles vão contar quantos folículos você tem naquele ciclo. E o antimuleriano, ele serve é um exame de sangue, que serve para detectar o seu nível de óvulos que você tem pro resto da vida, na verdade. Porque existem casos das mulheres que têm menopausa precoce e não sabem. Então, através desse exame, eles conseguem detectar se o seu nível de óvulos que ainda possui no seu corpo, se estão legais, se realmente dá para você doar ou não. Detalhe, esse exame, ele é um exame que, pelo menos, eu não descobri, assim, não conheci ninguém que conseguiu pelo convênio. E olha que eu tenho um bom convênio médico e ele não cobriu. Eu tive que pagar esse exame e, assim, dependendo do laboratório, ele é super caro. Mas eu consegui fazer no laboratório RDO, aqui em São Paulo, que é um dos mais em conta, assim, pelo que eu vejo. O pessoal, às vezes, também, nos grupos que eu participo de tentantes e de fivetes, o pessoal, às vezes, pede indicação. E não só eu, como outras meninas, sempre indicam RDO, porque ele é um dos mais em conta aqui em São Paulo. Deixa eu ver o que mais. Aí tem o hormônio SDHE, que ele está relacionado com a função das glândulas adrenais. O SHBG, que é o hormônio do fígado. A prolactina e o estradiol. A prolactina está relacionada ao nível de leite que a gente tem no organismo, não de leite, mas lactose que a gente tem no corpo.
um hormônio relacionado a isso, né? E o estradiol, e a progesterona também. A progesterona é o hormônio da gravidez, né? E o estradiol, que ele é um dos hormônios responsáveis pela formação do endométrio. Aí a gente tem o TSH, o T4 livre, o antitriglobulina e o antitiroperoxidase. Eles são hormônios relacionados à tireoide. A tireoide, ela é uma glândula que a gente possui aqui na região da garganta, né? Produtoras de hormônio. Se você produz a mais ou a menos, significa que está desregulada. Geralmente a pessoa tem que tomar remédio pro resto da vida, porque é um problema que na verdade não tem cura, ele é controlável, mas a medicina ainda não encontrou a cura. E depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito desse assunto em um outro vídeo, porque eu tenho hipotiroidismo, então vou estudar mais a relação disso com a gravidez para poder falar mais com precisão sobre esse assunto. E esses dois, de antitriglobulina e tiroperoxidase, eles são uma parte da tireoide que indica se a pessoa possui ou não autoimunidade. Se a pessoa for autoimune, ela pode vir a ter um aborto por conta desses hormônios alterados. Aí a gente tem também a proteína S, que é uma proteína relacionada ao fígado. Deixa eu ver o que mais. Esses exames agora que eu vou falar, que já começa na proteína S, são os exames relacionados à trombofilia. E eles são super importantes, porque a trombofilia, na verdade, ela é uma doença, como eu posso dizer... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Uma doença silenciosa, essa é a palavra. É uma doença silenciosa. Porque se a pessoa não sabe que tem, ela pode vir a engravidar. O problema dela não é conseguir engravidar. O problema dela é segurar a gravidez. Muitas vezes a pessoa engravida, perde e não sabe por quê. E é pelo fato de ser portadora da trombofilia. Muitas vezes os médicos só pedem para investigar a trombofilia depois que a pessoa já teve 3 abortos, já passou por 3 decepções e sofrimento. Então eu acho super importante solicitar que o médico investigue a trombofilia. Por exemplo, tem o caso aqui da Letícia Murta, que é do canal e do blog Eu Curto Ser Mãe. Ela não sabia que ela tinha essa doença, e ela engravidou, levou a gravidez muito bem, e quando faltava um dia para o bebê dela nascer, ela perdeu o bebê, ele morreu dentro da barriga dela. Ou seja, se ela tivesse já descoberto isso, teria evitado esse sofrimento, porque ela já teria sido medicada desde o início da gravidez. É tanto que depois disso ela conseguiu engravidar, e ela tem a Yolanda, que é uma bebê linda, maravilhosa, e porque ela já sabia do problema, ela tomou a medicação tudo certinho. Mas ela teve que passar por um sofrimento de perder o bebê dela, porque ela não sabia desse problema. Eu tenho uma prima também que é portadora de trombofilia. E, na verdade, ela teve uma gravidez que ela soube, mas logo no início ela perdeu o bebê. E ela falou que antes dela engravidar mesmo, o médico falou pra ela, olha, o seu problema não é engravidar, o seu problema é segurar o bebê. Só que ele não explicou pra ela. Ele falou pra ela assim, quando você engravidar, você precisa vir aqui pra gente te dar um medicamento pra você segurar. E aí ela engravidou, fez a primeira ultrassom, e logo em seguida dessa ultrassom ela perdeu o bebê. E o médico falou pra ela, se a sua menstruação atrasar, você já faz o exame e já procura a gente pra você começar a fazer, a tomar medicação. E ela falou que já outras vezes aconteceu dela atrasar a menstruação, mas ela ficava com medo de fazer o ultrassom,
o exame de teste de gravidez, e atrasava, sei lá, uns 15 dias, e aí depois disso vinha a menstruação dela. E quando vinha muito forte, muito intensa, com cólica bem forte. E os médicos agora, depois que ela descobriu, falaram pra ela, provavelmente isso já era gravidez e você não sabia, e você teve aborto e nem sonhava que estava grávida. Por isso que vinha a menstruação forte, bem intensa e com cólica, porque você estava tendo um aborto. E agora, na verdade, ela descobriu que ela tem esse problema e ela está gravidinha e a Liginha tá vindo aí. E ela tá tomando a medicação, tudo bonitinho, e tá dando tudo certo, graças a Deus. Então vamos lá. Esses exames são proteína S, antitrombina, MTHFR, 677 e 1298. São 2 tipos diferentes, então precisa fazer os 2, que em alguns lugares eles só querem fazer um. Anticorpo anticardiopilina, IgG, IgM, IgA, anticorpo FAM, fator V de Leiden, anticoagulante lúpico, mutação de protombina. São esses os exames relacionados à trombofilia, então super importante fazer. E aí também tem os exames relacionados à hepatite C, são vários tipos, eu vou deixar os nomes aqui embaixo. Os exames relacionados à hepatite B e toxoplasmose, os exames relacionados à toxoplasmose, e também os exames de DST, o HIV, a sífilis, e também o exame de rubéola, porque todos esses eles podem causar aborto ou má formação, né, também. Pode ser que algum desses tipos que dê alteração em um desses exames, eles podem causar tanto o aborto quanto a má formação. E deixa eu ver o que mais. Aí também eles me pediram um exame chamado CA25, que é um hormônio, na verdade, é um exame de sangue que está relacionado à endometriose, que dá para indicar se você tem vestígios de endometriose. Mas existem os exames muito mais específicos, né, como a esterossalpingografia, a videoesteroscopia e etc. E também tem um exame chamado cariótipo com banda G. Esse exame ele serve para detectar se existe alguma... existe também o exame chamado cariótipo com banda G. Ele estuda os cromossomos a nível estrutural e numérico com resolução de 400 a 550 bandas e serve para analisar a possibilidade da pessoa conter ou transferir doenças como síndrome de Down, retardo mental, baixa estatura ou alguma outra anomalias genéticas. Então, é aquele negócio de XY, aí o homem tem de um tipo, a mulher tem outro. Então, assim, por exemplo, no meu caso, eles pediram primeiro pra mim, principalmente porque eu ia ser doadora de óvulos. Aí eles pediram esse exame e tal, graças a Deus deu tudo normal. E aí, como eu tive um histórico de aborto, eles pediram também pro meu marido, e graças a Deus também deu tudo normal. Então, na verdade, ele serve para isso. Se você tem alguma anomalia genética, e pode transferir isso para o bebê. Geralmente, se esse exame der alterado, a pessoa não pode ser doadora de óvulos. Aí, vamos lá. O meu marido, na verdade, ele fez tudo isso que eu fiz. Todos esses exames de sangue que eu fiz, mais ultrassonografia da bolsa testicular, que ele serve para detectar se existe algum cisto, tumor, inflamação, e até mesmo a varicocele. Aí ele fez também o espermograma, mas ele não fez aquele espermograma comum, porque a médica me falou o seguinte: o espermograma comum ele vai detectar o número de esperma, se ele tem pouco, se tem muito. Mas ela me pediu um outro que chama espermograma com morfologia de Kruger.
Por quê? Porque ele é um exame mais específico e ele serve para analisar também a qualidade dos espermatozoides. E ela falou que o espermograma comum ele não ia detectar isso, se eles eram. Que nem eu falei no vídeo do início lá da minha jornada como tentante, o espermatozoide do meu marido ele tem lá 2 cabeças, um rabinho, 2 rabinhos, uma cabeça. Alguns são tortinhos e tal. E um espermograma comum ele não consegue detectar esse tipo de problema. Então ela me pediu esse com a morfologia de Kruger, e aí ele faz análise seminal, avaliação microscópica, com teste de ENDTZ, teste de oazina, pré-processamento e pós-processamento. E aí, nesse primeiro exame, foi detectado que ele tinha esse problema com os espermatozoides, com uma baixa qualidade. Eles falaram que a quantidade era até normal, era 18 milhões. Tem alguns médicos que consideram normal só a partir de 20 milhões. Aí o médico falou assim, na verdade, o problema não é a quantidade, que a quantidade ele até tem uma quantidade legal. Tem gente que tem tipo 1 milhão ou até mesmo 0. Mas a qualidade é ruim. Não são todos que são ruins, existem os bons lá no meio. Mas a maioria tem qualidade ruim. E o que mais? Deixa eu ver. E aí a gente fez esse exame e por último, não faz muito tempo, foi agora no final do ano, a gente, depois que teve o aborto tudo, a gente repetiu o espermograma para ver se tinha mudado alguma coisa. E aí ele fez um outro que analisou também o DNA do espermatozoide. E não teve nenhuma novidade. Assim, a quantidade continuou praticamente igual, a morfologia também. A morfologia, que é essa questão da qualidade, também continuou praticamente igual. E é isso, foram todos esses exames que a gente fez. Eu vou dar só algumas diquinhas assim que eu acho super importantes. Detalhe, uma coisa que eu esqueci de falar. Esse espermograma comum, geralmente os convênios médicos cobrem, mas esses da morfologia de Kruger não cobrem. Também, esse eu tive que pagar. Assim, gente, alguns planos de saúde, eles vão querer cobrir um exame, outro sim, outro não. E tem aquela questão de um laboratório faz, porque como são exames um pouco mais específicos, nem todos os laboratórios realizam todos os exames. Então, a minha dificuldade que eu tive foi de encontrar o laboratório que realizasse o exame, nem foi tanto a cobertura. Eu ligava nos laboratórios e passava a lista de exames e perguntava, vocês realizam esses exames e tem cobertura pelo meu plano? Aí um sim, outro não sei o que. E aí eu fui indo, tanto que teve alguns lugares que teve alguns exames que eu tive que fazer em um lugar sim, em outro não, porque fazia, mas não cobria pelo convênio, aí o outro não fazia, mas cobria outros, e aí eu tive que fazer alguns meio que picados, assim. Mas o importante foi que eu consegui realizar. Os únicos que eu não consegui foram o espermograma com a morfologia de Kruger e também esse do DNA e o antimuleriano, que eu não consegui realizar pelo plano de saúde. Mas eu fiz o pagamento, peguei a documentação, mandei para o plano de saúde e tive o reembolso, não do valor total, mas de parte do valor que eu tinha pago. Então, compensou. E uma outra coisa, vocês precisam ligar e brigar com o convênio porque é direito de vocês. Vocês não estão pedindo favor, é um direito de vocês. Se o convênio se negar a pagar ou a cobrir algum desses exames, liguem na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, e perguntem se está no rol de cobertura. Se eles falarem que sim, o convênio vai ter que se virar e vai ter que indicar para vocês um lugar onde você pode realizar pelo plano de saúde. Se porventura a ANS falar que não, aí tudo bem, o convênio não é obrigado a cobrir e aí realmente você tem que pagar. No meu caso, só o último de DNA que o convênio não me reembolsou. Os outros 2 eu fiz, a gente fez, pagou e o convênio reembolsou a gente. Mas esse último, a
A Inês falou que realmente o convênio não era obrigado a pagar, então esse eu não tive reembolso. Mas de resto eu consegui todos, então, assim, é um direito da gente fazer, investigar, a gente não tá brincando. Isso que me deixava nervosa, assim, quando eu tava tentando fazer os exames, eu falava, gente, eu não tô pedindo favor, eu estou pagando meu plano de saúde e eu quero fazer exame. E quando eu descobri os meus problemas, eu falei, agora eu preciso do tratamento, então eu vou atrás e vou fazer quantos exames forem necessários para realizar o meu sonho. Então, fica aí a dica de correr atrás do direito de vocês, dos lugares onde faz, porque muitos desses exames são chatinhos assim em relação que não é qualquer lugar que faz. Detalhe, o cariótipo de banda G não é qualquer lugar que faz. O convênio geralmente cobre, e se não cobre, é um exame um pouquinho caro e demora em torno de 45 dias para ficar pronto. Então, é um dos primeiros exames que tem que ser feito, porque demora muito tempo para poder ficar pronto e você começar a de fato fazer o tratamento. Porque precisa estar com todos os resultados de exames ok para poder iniciar o tratamento. Bom, gente, por enquanto acho que é só. Se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, pode deixar aqui nos comentários, me chamar no Facebook. Vou deixar o link aqui embaixo também. E a gente conversa, pode conversar comigo, que eu adoro falar sobre esses assuntos. Adoro poder ajudar de alguma forma essa questão de realizar o sonho de ser mamãe. E quem puder, dá um curtir pra mim, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E fiquem com Deus. Um beijo, até o próximo.